Olá, tudo bem? Eu sou o Beto e hoje eu vou contar para vocês a história da arte milenar do bonsai. Os tipos de plantas, as técnicas, a história do bonsai. Vem comigo. A história do bonsai. A primeira referência de bonsai foi na China durante a dinastia Tang, anos 618 a 907, quando eles criaram paisagens miniaturizadas e árvores que eles chamavam de penjin, que em tradução literal significa paisagens, numa bandeja. A prova documental mais antiga do bonsai foi descoberta na tumba do príncipe Zhang, que morreu no ano de 706 durante a dinastia Tang. Duas pinturas de parede foram descobertas na tumba, mostrando servos carregando plantas que lembravam bonsai. Em uma das pinturas, um servo era visto com uma miniatura de paisagem, e em outra era visto carregando um vaso contendo uma árvore. Somando-se para a refinação estética do penjin, eram encontradas árvores cujos troncos tinham sido torcidos para representar formas de dragões e animais, ou para copas semelhantes a camadas de nuvens, ou forma de árvores que se pareciam com traços eventuais de caracteres. Provavelmente alcançou o Japão durante o período Heian, 794 a 1191. Durante esse tempo, o Japão enviou emissários à China para estudar arte, arquitetura, línguas, literatura, leis e budismo. Fazendo isso, os japoneses importaram em larga escala a cultura e a arte chinesa. No Japão, chamavam de bonsai, que significa árvore plantada em bandeja. Essa forma de arte era limitada à elite, nobre classe, e não se tornou popular até a era Muromachi, no século XIV, prosperando juntamente com a cerimônia do chá verde e se tornar parte da cultura japonesa. Os japoneses se esforçaram muito para refinar a arte do bonsai e a maior parte do crédito está para os primeiros mestres, pois o refinamento que eles desenvolveram transformou o bonsai no que é hoje, e alguns consideram que a melhor arte do bonsai ainda está sendo desenvolvida no Japão. SM Company Nursery, de 1904, relatava um leilão por um período de 3 dias com 600 plantas, na cidade de Nova York. Nesses anos iniciais, muitos ocidentais achavam que as árvores eram torturadas, e falavam abertamente que se sentiam incomodados pela forma que as árvores estavam sendo tratadas pelos mestres do bonsai. Somente em 1935 as opiniões mudaram e o bonsai foi reconhecido como arte pelo Ocidente. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o bonsai começou a ganhar popularidade no Ocidente, pois soldados retornando do Japão traziam em sua bagagem as ideias orientais e assim espalhavam o interesse pela arte do bonsai no Ocidente. Os imigrantes, chegando a um lugar longínquo e desconhecido, trouxeram consigo pertences de grande estima, essencialmente japoneses, que os fizeram lembrar de sua terra natal. Acredita-se que bonsai, mudas de bordos, juníperos, pinheiros negros, tenham acompanhado os primeiros imigrantes japoneses no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos o entusiasmo em relação ao bonsai faria sua prática crescer intensamente nas 2 décadas seguintes, no Brasil ela ainda estaria adormecida. Foi apenas entre 1976 e 1978 que bonsais passaram a ser comercializados e divulgados restritamente no bairro da Liberdade. Nos anos 80, os bonsais passaram definitivamente a ser conhecidos pelos brasileiros. Os filmes Karate Kid
fizeram uma verdadeira apologia a esta arte, o que foi mostrada mais modestamente em Blade Runner, O Caçador de Androides, um dos filmes mais cultuados da década de 80, depois exibidos e reprisados na TV, sendo assistido por milhões de brasileiros. Tamanhos de bonsai. Bonsai grande, o mono bonsai. O maior tamanho é de aproximadamente 1,20 m, não incluindo o vaso. Bonsai médio, Shumono bonsai. Esse é o tamanho de bonsai que uma pessoa de estatura mediana pode movimentar. Sua altura varia de 33 a 50 centímetros. Esse tamanho é o mais aconselhado para uma possível exposição e ainda mais fácil de se trabalhar. Bonsai pequeno, Komono bonsai. Nesta categoria enquadram-se exemplares de 10 a 15 centímetros. Esse tamanho gera uma certa dificuldade para a reprodução de todos os detalhes em miniatura de uma árvore natural. Mamê bonsai. Este é o menor bonsai, podendo de 3 a 4 exemplares caberem na palma da mão, também chamado de bonsai de bolso. Essa miniaturização é fascinante, porém tanto o manejo como a modelagem tornam-se muito difícil. Existe ainda bonsai de menores proporções que se chamam keshitsubo, cultivados desde a semente em vasos minúsculos. Classificação dos bonsais em estilo. Shokan, ereto formal. Tronco bem ereto com uma distribuição alternada de galhos bem balanceados. Moyogi, ereto informal. É o estilo mais comum do bonsai. É o desenho mais básico no que se refere à estrutura natural dos troncos das árvores. Shakan, tronco inclinado. A inclinação desse estilo se refere na direção do movimento do tronco. Este nunca parte do centro do vaso e se inclina na direção oposta ao lado onde está fixado. Fukinagashi, curvado pelo vento. Esse estilo simula o efeito de fortes ventos nos galhos de uma árvore. Nesta modelagem, cada um dos galhos mostra-se curvado para um dos lados ou tendo grandes porções de folhagens e ramificações arrancadas por condições naturais do meio ambiente. Kengai, cascata. As árvores dentro desse estilo têm a aparência de uma queda d'água. A copa pode ou não ser em forma de cascata e recobrir o vaso até a sua base. Bunjin, estilo literati. A origem desse estilo provém dos letrados da China antiga, de certos homens que dominavam a arte de escrever. Eles viviam nas montanhas contemplando paisagens, budismo, caligrafia, poesias e pinturas. Esse estilo é o menos convencional de todos. Instruções básicas para manter o seu bonsai. Um dos pontos fundamentais para a manutenção do bonsai refere-se à escolha do local onde será mantida a planta. De uma maneira geral e com poucas exceções, o bonsai deve ser cultivado ao ar livre, ou seja,
exposto às variações climáticas tais como chuva, vento, frio, sol, de acordo com as necessidades específicas de cada planta. O ideal é que permaneçam em ambiente aberto, como jardim, varanda ou sacada, com sol direto, pelo menos na parte da manhã, podendo até permanecer em ambientes fechados por curtos períodos de tempo, máximo de 3 dias. Regando seu bonsai. A rega é uma das maiores dificuldades na manutenção das plantas, pois uma das características do bonsai é o cultivo em vasos pequenos e com pouca profundidade. Associado a esse item está a necessidade diferenciada de consumo de água, que varia de planta para planta, assim como o nível de exposição a esses fatores, e principalmente com observações diárias, é que vamos adquirir com o tempo experiência suficiente para executarmos essa prazerosa tarefa, sem maiores dificuldades. De uma maneira geral, as regas devem ser diárias e os melhores horários são de manhã, cedo ou no final da tarde. A rega deve ser feita em toda a extensão do vaso, inclusive por sobre a planta, deixando alguns segundos de intervalo para que a água possa penetrar na terra, podendo para isso ser utilizado um regador de bico fino. Modelando o seu bonsai. A modelagem é feita para se conseguir a forma desejada e poderá ser feita com arames de cobre ou alumínio, associada a podas periódicas. Os arames terão a função de direcionar o crescimento dos galhos e as podas periódicas servirão para manter a forma inicial, removendo brotos e galhos que cresçam fora da posição ou exageradamente. Não é conveniente aramar árvores que foram plantadas recentemente. Sempre dê a seu bonsai tempo para se recuperar de uma técnica, antes de começar a outra. O arame sempre deverá ser enrolado na direção para onde o galho vai ser curvado, evitando sempre enrolar folhas, brotos e pequenos ramos juntos ao tronco para não esmagá-los. Não aperte muito para não danificar o galho. Enrole o arame em volta do galho, apertando apenas o suficiente para conseguir um resultado satisfatório. O processo de aramação leva aproximadamente de 3 a 8 meses até que a forma seja definida. Em muitos casos, será necessário rearamar certos galhos para que finalmente consiga-se a forma desejada. Replantando seu bonsai. Esta operação deverá ser realizada periodicamente, dependendo do tipo de planta, do estado em que ela se encontra, do tamanho do vaso e do tipo do substrato onde ela está plantada. De um modo geral, as plantas frutíferas, plantas com floração abundante, devem ser transplantadas todos os anos. Quanto mais velha é a árvore, mais intercalado deverá ser o replantio. A melhor época para realizarmos essa operação é no princípio da primavera, quando se reinicia a circulação da seiva, os brotos iniciam suas atividades e a árvore um novo ciclo. A mistura da composição do solo poderá variar em suas proporções, conforme o tipo de árvore que estamos replantando. Mas, no geral, devemos utilizar uma mistura composta de partes iguais de terra de origem vegetal e areia lavada. Cuidadosamente, apare 1/3 das raízes que agora estão expostas, com uma tesoura afiada. Devemos procurar obter um crescimento apenas lateral das raízes, para propiciarmos o plantio em vasos com pouca profundidade.
No preparo do vaso, utilizamos pequenos pedaços de tela plástica para cobrir os orifícios de drenagem, com a finalidade de evitar perda de substrato, tendo em vista que os vasos para bonsai possuem orifícios suficientemente grandes para um bom escoamento de água. Adubando o seu bonsai. O bonsai, assim como outros tipos de plantas cultivadas em vasos, necessitam de reposição periódica de nutrientes para que possam se desenvolver em sua plenitude. No caso específico do bonsai, as fertilizações devem receber cuidados especiais pelo tamanho reduzido do vaso e a pouca quantidade de terra que os mantém. Ou seja, os nutrientes da terra serão absorvidos com maior rapidez, assim como o excesso prejudicaria o desenvolvimento saudável da planta, podendo até causar a sua morte. Os fertilizantes podem ser orgânicos ou químicos. No caso dos adubos orgânicos, podemos utilizar esterco de frango, curtido ou uma mistura de farinha de ossos, torta de mamonas, etc. Os adubos orgânicos são de maior segurança com relação a possíveis excessos, pois estes são absorvidos gradativamente pelo solo e pela planta. Os adubos químicos possuem fórmulas diferentes com relação às porcentagens de nitrogênio, fósforo e potássio, podendo ser apresentados na forma sólida e líquida. Na aplicação dos adubos químicos é importante tomar muito cuidado, pois altas concentrações nas dosagens podem ser fatais. Devemos então fazer as aplicações diluindo as dosagens à metade das recomendadas pelo fabricante, preferencialmente trabalhando com os adubos líquidos, que também são absorvidos pela parte aérea da planta. As adubações podem ser quinzenais durante a primavera e verão e diminuí-las durante o outono e cortando durante o inverno. Nas espécies frutíferas, a adubação deverá ser suspensa no início da floração e retomar apenas quando o fruto estiver do tamanho de uma ervilha. Já as espécies floríferas, a adubação deverá ser suspensa durante toda a floração. Ferramentas básicas para o bonsai. A arte do bonsai foi originada na China e aprimorada no Japão. Os japoneses desenharam durante anos muitas ferramentas e vêm aprimorando ainda mais o instrumental necessário para a arte do bonsai. Basicamente, existem 5 ferramentas que são indispensáveis à prática do bonsai que todo iniciante deverá ter. Essas ferramentas são essenciais e foram desenvolvidas para facilitar a cicatrização dos cortes que são realizados durante a modelagem. Alicate de corte côncavo. Foi desenvolvido para cortar galhos rentes ao tronco. Realiza com facilidade um corte côncavo. É provavelmente uma das ferramentas mais importantes na prática do bonsai. Tesoura longa de bico fino. Essa tesoura é longa para facilitar o acesso aos brotos e folhas na parte interna da copa das árvores, evitando assim o mínimo distúrbio possível. É utilizada em conjunto com a tesoura de poda. Tesoura de poda. Essa tesoura é a ferramenta básica para podas de galhos mais finos e desfolhas. Tesoura para raízes. É a ferramenta tradicional no bonsai
e tem utilização ampla, podendo ser empregada também em jardinagem. De uso frequente, é a melhor ferramenta para cortar raiz e galhos grossos. Cortador de arame. Esses cortadores de arames foram desenvolvidos especificamente para bonsai. Seu comprimento favorece uma melhor penetração na copa e sua ponta é mais afilada, facilitando assim a remoção dos arames que estão encravados no lenho da árvore. Considerações gerais. Na arte do bonsai existem inúmeras técnicas relacionadas ao seu cultivo, técnicas para obtenção de mudas, para o plantio, modelagem e manutenção. Com o passar do tempo, o novo bonsaísta aprenderá que não será preciso ele possuir um autoconhecimento técnico-científico, nem ser um biólogo ou agrônomo, mas sim desenvolver o principal, que é o amor pelas plantas e o respeito pela natureza como um todo. Oi, tudo bem? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho dessa arte maravilhosa e milenar que é o bonsai. Essa arte que se iniciou na China e foi para o Japão, daí se espalhando para todo mundo. Passei apenas os princípios básicos para você se iniciar nessa arte. Muito obrigado.